Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Só existe um que não pode deixar o nosso barco afundar. Aleluia. E graças a Deus porque o temos conhecido, né? E Ele tem nos atraído com a sua glória, com a sua graça, com a sua majestade, e tem nos feito, né, andar sobre as águas. Onde estão as mãos das vencedoras aqui? Amém, coisa linda. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez você diga, irmã Cláudia, mas eu não venci ainda uma situação. Mas você é uma vencedora. Aleluia, porque tem rompido os limites, né? E tem andado sobre as alturas de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou muito feliz, irmão, por mais um encontro que o Senhor nos permite estar, né? O ano passado, quando retornamos da pandemia, e eu fiquei assim muito triste, porque os dias que foram do congresso, eu tive um problema em uma venosa, numa veia, na perna, e ela estourou, e eu tive que ficar internada no hospital. No dia que começou o congresso, foi o dia que eu saí. Fiquei lá para tomar os antibióticos, né, injetáveis, na veia, então eu não podia andar ainda, e eu estava assim, e eu fiquei muito triste. Mas, orando, né, e sabendo do que o Senhor estava fazendo, e assistindo à noite pelo YouTube, e foi uma maravilha de Deus, como sempre tem sido. Deus tem inspirado grandemente a irmã Vaninha e a diretoria e suas companheiras, né, para nos trazer o fortalecimento para as nossas vidas. Mas neste, graças a Deus, o Senhor tem abençoado grandemente, o Espírito Santo tem se movido neste lugar, né, e todos os outros também, onde temos nos reunido, porque a promessa de Deus é esta, né? O tema deste congresso é sobre o Espírito Santo, né? E eu fui assim, Deus faz uma coisa linda com a igreja dele, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. Aleluia. Então desde o início que o Espírito Santo, ele trabalha. Aleluia. No meio da Bíblia nós encontramos um profeta menor, Joel, profetizando e dizendo: e depois há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão sonhos, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Aleluia. E depois, andando mais pelas Sagradas Escrituras, em Atos capítulo 2, versículo 27, que dá tema a este encontro, Pedro, no dia de Pentecostes, na inauguração da igreja do Senhor, com mais de não sei quantas mil pessoas reunidas fora do cenáculo, perguntando que evento era aquele, que fenômeno era aquele, aonde as pessoas, ao falar, falavam línguas estranhas, pulavam de poder. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. E Pedro, em seu discurso, aleluia, ele diz: esses homens não estão aqui embriagados como vocês pensam, mas hoje se cumpre o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E olha que a igreja primitiva para cá, há mais de 2000 anos na terra, ela recebe diariamente o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. E o que seria do mundo se não fosse o Espírito Santo? E o que seria das pessoas, da humanidade, se não fosse o Espírito Santo? O que seria da igreja se não fosse o Espírito Santo? E eu estava ali meditando, e o que seria das mulheres se não fosse o Espírito Santo? Aleluia. Porque eu acho que se tem alguém para quem o Espírito Santo trabalha, são para as mulheres.
Aleluia. Porque nós mulheres somos as mais carentes do Espírito Santo. Porque quer falar de mulher, vamos falar de emoções. Quer falar de mulher, vamos falar de lágrimas. Quer falar de mulheres, vamos falar de drama. Quer falar de mulheres, vamos falar de histórias. E cada um com seu cada um. E cada uma com a sua situação, cada uma com a sua alegria, cada uma com a sua tristeza. E eu estava escrevendo ontem na Bíblia e lendo a história de algumas mulheres. E eu me deparei com a vida de Sara. E eu disse, de novo, Jesus, porque ali essa mulher, ela precisava ter o Espírito Santo com ela. Para ela suportar tanta coisa que ela suportou para poder iniciar uma jornada. E todas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, precisamos dos seus dons, precisamos da sua revelação, precisamos ter um esclarecimento acerca do que Ele quer para a nossa vida. Ora que quando nós voltamos lá atrás na Bíblia Sagrada, ainda numa antiguidade remota, onde nós não temos nem exatamente como precisar, exatamente como eram aquelas culturas, como era aquele tempo, embora tenhamos muita pesquisa que mostre muitas coisas daquele tempo, mas eu quero falar acerca da espiritualidade de uma mulher que estava no começo de um chamado e que nem entendia que ela estava sendo chamada também, porque na cabeça de Sara, ainda ela entendia que Deus tinha chamado a quem? A Abraão. E ela não se sentia chamada. E logo quando nós lemos as Escrituras, no capítulo 12 do livro de Gênesis, você vai ver o que é que o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer com uma pessoa que mesmo sem entender qual é o seu chamado, como ele direciona a vida dessa pessoa de forma certa e de forma concreta e resolvendo todos os problemas. Talvez você esteja aqui dizendo, eu nem sei o que é que eu estou fazendo na igreja. Na verdade, eu não sei nem para que foi que Deus me chamou. Eu não sei aonde desenvolver os meus talentos. Quem sabe o Espírito Santo já lhe tenha dotado de dons espirituais, de dons de serviço na sua casa, e você ainda não entenda como trabalhar, se posso trabalhar, se há espaço para mim trabalhar, e se é verdade que um dia Deus me chamou para fazer alguma coisa. Veja que em capítulo 12, no capítulo 11 do livro de Gênesis, você pode abrir aí a sua Bíblia, e você vai encontrar assim, versículo 29. Diz, e tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abrão seu filho e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de dos caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Aqui é o primeiro momento em que nós vemos a Bíblia Sagrada registrar o nome de Sara, que inicialmente era Sarai. E aqui começa então uma jornada de uma família. Dessa família aqui, o Espírito Santo, ele vai trabalhar de uma forma tal e de forma tão misteriosa e sigilosa, que dessa família que vai entre gerações e gerações se entranhando, que lá na frente, depois de 2.400 anos, mais ou menos, vai nascer Jesus, o Salvador. Aleluia. Gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Aleluia. Para você ver o trabalhar de Deus. Mas todo o futuro, toda a situação de final, teve um início. Ninguém vai pensando
que a situação que algumas pessoas estão vivendo agora, quem sabe de melhor conforto, de maior privilégio, de exercício do poder humano, de conquista de algumas questões materiais, físicas, humanas, espirituais até, ninguém pense que as coisas começaram no plim-plim, com a vara mágica, com haja e aconteça, aleluia, tudo teve um início, alguém teve que ralar muito, e uma das coisas que aconteceu na vida desta mulher, é que ela teve que ralar muito, para entender o que Deus queria, o que esse Deus, que ela nem conhecia, queria com ela. Aleluia. Nós podemos começar entendendo que quando é narrado o nome dela, repare, no versículo 31, você pode acompanhar aí. E tomou Terá, Abraão seu filho, e Aló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Volte aí para o versículo 30, por favor. O que é que diz aí? Leia comigo. E Sarai, leia, diga aí, diga, pode dizer, versículo 30. E Sarai foi, ou era, depende da tradução, era o quê? Estéril. Eu li todo o capítulo 11, fala da Torre de Babel, depois emenda com o início da história da família de Abraão e das mulheres que são apresentadas neste texto. Nenhuma tem defeito. São todas perfeitas. Só Sarai que tem defeito. Mas eu sei que todo mundo tem defeito. Uma é mais alta demais, outra é mais baixinha demais, outra é gordinha demais, outra é magrela demais, outra é de um jeito, outra tem os olhos assim, outra tem os olhos daquele jeito, eu tenho a boca assim, outra tem os dentes daquele jeito. Enfim, uma tem pescoço curto, outra tem pescoço grande. Mas todo mundo tem defeito. E das mulheres que aparecem nesse texto, o escritor não fala nenhum defeito que elas tinham. Mas de Sarai, ele diz, ela era estéril. O problema dela é evidenciado. E qual é a sensação que eu tenho? É que Sara já começa nessa história se sentindo uma pessoa inferior. Se sentindo uma pessoa que talvez não coubesse naquele quadro o qual o Senhor estava desenhando para Abrão. E agora quando Deus fala com ele e manda ele sair da terra de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã, porque lá o Senhor disse que iria abençoá-lo. Muitíssimamente, ele diz, far-te-ei naquele lugar uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu acho que quando Abraão volta e conta isso para Sarai, ela acaba de se arrasar, porque era impossível Deus criar esse quadro envolvendo ela, porque foi dito anteriormente que ela era o quê? Estéril. Ela não tinha cacife para ser aquilo que Deus estava prometendo a Abraão. Ela não tinha condições de assumir aquilo que Deus estava prometendo ao filho dela. Então, qual que é a conclusão da vida dela nessa situação? É que ela ia criar cada vez mais uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, que ela iria dizer, não posso pertencer a esta família. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ela segue com Abraão. E provas estão para acontecer, porque todo mundo sabe que quando Deus chama, Ele nos prepara. Se Deus lhe chamar para alguma coisa, se Deus te der sonhos, visões, profecias acerca de algo no futuro, prepare o seu joelho, a sua oração, mas prepare antes de tudo a sua mente, porque você vai ser provada. Porque Deus vai preparar para você as provas, para que você aprenda o que é, como vai ser as coisas antes de você
chegar em determinado local. E Deus não falava nada para Sara. Toda vez que Abraão chegava em casa, Abraão dizia para Sara: olha, Deus falou comigo. Eu estava orando, ofertando alguma coisa, e Deus então falou comigo. Ora, se vocês têm um propósito, e Deus só fala com o seu marido, vocês vão pensar o quê? O que é que vocês vão pensar? Cada um pensa um monte de coisa. Eu vou dizer assim: oxe, e Deus só fala com o meu marido? E eu não tenho acesso a essa comunicação. Na verdade, ela não tinha mesmo essa comunicação, porque nem Abraão conhecia bem a Deus, nem Sara também conhecia a Deus. E Deus estava tendo início, mas veja como o Espírito Santo trabalha. Imagine que eles começam agora a enfrentar a grande prova. Quando eles estão estabelecidos em Gerar, o Senhor diz: agora levante-se e vai para... estabelece uma grande fome em Canaã, e eles precisam sair de lá, e a Bíblia diz que eles descem ao Egito. Veja a primeira prova que acontece no Egito. E a prova que eles estão passando é uma prova pessoal e uma prova de casamento. Você já passou uma prova pessoal? Você já passou uma prova no seu casamento? E agora aqui estão eles. Eu acho que o tempo todo Abraão pensando: e essa família, como é que vai ser? E Sara pensando também: como é que vai acontecer? Como pode acontecer? Sou eu a mãe? É outra pessoa? Abraão vai me deixar? Como é que esse Deus que fala com ele vai fazer? Veja como é a resposta imediata do que Deus, ele começava então a fortalecer a vida de um, de outro, através de provas. Quando eles entram no Egito, antes de entrar, Abraão chega para Sarai e diz para ela que ela não diga para ninguém que é esposa dele, mas que é prima. Está vendo como as provas acontecem na vida de todo mundo? Eu quero dizer para você que você não é a única a ter provas, tanto de tribulações, como na sua vida pessoal, como no seu casamento. É importante nós esclarecermos agora que nem Abraão era perfeito. Ele estava passando por uma jornada também de fé, uma jornada onde ele precisava aprender muitas coisas. E nessa chamada que Deus tem para você, para nós, também é uma jornada de sofrimento às vezes, de tribulações às vezes, de provações às vezes, de solidão às vezes, de negação às vezes. Uma vez uma irmã do círculo de oração disse: irmão, meu esposo não é crente, e eu venho para a oração, eu deixo tudo pronto para ele, e eu pergunto a ele antes o que é que ele quer comer. Assim, ele diz: eu quero um suco tal, vou comer. Ela disse: eu faço tudo, deixo na mesa. Quando ele chega em casa no meio-dia, que ele vê que eu estou pronta para ir para a segunda parte do círculo de oração, aí ele diz: mas eu não pedi suco de cajá, eu pedi suco de mangaba. Quem pediu isso? Porque você cozinhou a galinha, eu disse que queria frango assado. E eu disse para ela: irmã, são as provas que Deus coloca, principalmente naqueles que estão próximos a nós, que muitas vezes nem eles percebem. Mas eu quero dizer para você, irmão, não tenha ódio do seu marido, nem dos seus filhos, porque lhe atazanam. Porque a Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades do ar. São eles que projetam. Pois Abraão, ele anda de Canaã até o Egito, que é uma tirada boa, e não diz nada a Sara, mas quando chega na entrada da cidade, ele diz: olha, não diga para ninguém que você é minha esposa, porque você é muito bonita, e pode ser que queiram me matar para ficar com você. É prova. Ela já não se sente muita coisa,
nessa família, onde todo mundo é bom e todo mundo é perfeito, mas ela é imperfeita e é estéril. Já se sentiu assim? Você está excluída. O sentimento é de exclusão. E ela então concorda, né? Afinal de contas é o marido dela, é o casamento dela, é a família. Ele está dizendo que Deus do céu invisível se revelou e está ali precisando deles. E ela tem dúvida se é ela também. Bem, mas se ele está dizendo, você já viu aquelas pessoas que têm tão pouca autoestima na vida, que ela desce tanto da sua condição de mulher, que nem aquele homem que pregou lá, que é para se arrastar no chão, coisa e tal. Tem gente que a autoestima é tão baixa, que desce tanto para poder agradar. Para poder dizer ao outro, eu não tenho isso que você quer, mas eu posso fazer isso. Eu posso ser menos, então não posso dar filho a Abraão, mas eu posso livrar a vida dele. E ela entra ali, naquele lugar, e ali Abimeleque coloca logo ela no harém da casa de Faraó, para ser mulher dele, para estar ali a seu serviço, aleluia. Porém, aleluia, pode ser até que aconteça que alguém não consiga lhe assumir, nem lhe dar aquele amparo, aquela cobertura, fazer aquela missão que Deus deu para o homem cumprir. Pode ser que aconteça isso com alguma de vocês, pode ser até que você seja rejeitada dessa forma, mas o que eu acho bonito é que no versículo 17 do capítulo 12, a Bíblia diz que aí veio Deus e feriu a tudo de Faraó. Diz a Bíblia que Deus, o Senhor, feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, e por causa de Sarai, ele feriu todo o gado de Faraó. E ele teve que procurar de quem é a causa aqui. Quando ele vê, é por causa de Sarai. Quando ele consulta os magos, é Sarai. É esta mulher que está aí, que é diferente, que o marido não protege, mas Deus protege. Que muitas vezes o marido não cuida, mas Deus cuida. Que muitas vezes o marido não defende com o seu peito, mas Deus desce e defende. Aí diz a Bíblia diz um ditado por aí, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não é verdade? Diz que é impossível um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Mas para Sara caiu duas vezes. Ele enrolou a mulher lá no Egito quando entrou, e depois ele enrolou ela de novo no capítulo, mais à frente, capítulo 20. Eles estão de novo em crise no casamento. E então eles partem da cidade onde está, e eles vão habitar em Cádiz e Sul, capítulo 20, e peregrinam em Gerar, versículo 2, e havendo Abrão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar. De novo, ele manda avisar o rei daquela cidade que Sara é sua mulher. Que não é sua mulher, sua prima, sua irmã. Não é dela, eu não conheço. Na verdade, essa mulher, ela anda comigo para onde eu vou, mas ela não é minha esposa, não. É minha irmã. De novo, Sara está na mesma prova. A prova de Sara foi longa. A prova de Sara não foi brincadeira. É aquele tipo de marido que diz, não, eu vou para uma festa, mas não dá não para você ir não. Porque, né? Aí olha assim para a mulher, porque não dá não. Ou então que nem avisa que vai, já vai. Quando volta, não, eu tive que ir de lá para lá. Não deu. Já passou por isso? Não deu. Sara passou.
E agora eles estão de novo peregrinando pela terra. E ali ele chega para Sara e diz: olha, eu já avisei ao rei que você não é minha esposa, você é minha mulher. E a Bíblia diz que lá o Espírito Santo está cuidando desse novo casal, dessa mulher, deste homem que está criando a base para a família redentora que está vindo aí, do qual nós fazemos parte. E então ela começa a ficar triste. Imagina a autoestima de Sara nessa segunda vez. Porque, veja só, venha comigo. Quando ele não faz nada para libertar Sara lá no Egito, nada. Mas veja, no capítulo 14 de Gênesis, você vai encontrar aí a guerra de 4 reis. Nesses 4 reis, eles invadem Sodoma e Gomorra, aonde Ló mora. Com isso daí, eles brigam lá e levam cativo todo mundo de Sodoma e Gomorra, inclusive a Ló. Então Ló é levado cativo. Quando Abraão sabe que Ló está cativo, ele arregimenta os seus 318 homens. Diz a Bíblia que Abraão tinha 318 homens, e nesse texto aqui, de guerra, preparados, que moravam na sua tribo, e ele prepara esses homens, e quando sabe que Ló, o seu sobrinho, está cativo, ele prepara um pequeno exército de 318 homens, se coloca na frente, invade o local aonde esses reis estão com Ló, invade o local, o cativeiro, resgata Ló e traz de novo para a sua cidade. Mas por Sara, ele não levanta um dedo. É fácil? É fácil, minha gente. E tudo isso ela sabe. E agora ela está de novo. Só que desta vez, o Senhor, ele começa a mostrar para Sara que ele está mais presente. A Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 20. E Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho. Entrou na cabeça dele de noite e disse: eis que eu vou lhe matar. Se você não soltar a Sara, eu vou lhe matar. Aleluia. Foi forte agora, né? Glória a Deus. Deus entrou em sonho na cabeça de Abimeleque, disse: pode se considerar um homem morto, por causa da mulher que você tomou para você, que não é sua. Eu vou matar você, eu vou matar seu gado, eu vou matar seu servo, eu vou matar suas servas, se você não soltar a Sara. Quem é que luta as suas guerras, mulheres? Aleluia, 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 aleluia. E ele disse: olha, chama o esposo dela, que é profeta. E o esposo dela era profeta, viu? Chama o esposo dela, que é profeta. Peça que ore sobre a cabeça dele, sobre a sua cabeça, sobre a sua causa, para que eu não venha e fira todo mundo. Abimeleque fica espantado. Como é que o homem deu a própria mulher? Como é que o homem não veio aqui, não negociou comigo? Que negócio é esse? E volta Sara para casa de novo. Na primeira vez, quando ela chega, a sua autoestima deve estar mais baixa do que qualquer coisa. E eu penso que ela diz assim: agora eu tenho que descer mais ainda para ver se eu agrado a este homem. Ele volta para ela e diz: olha, Deus me falou de novo. Deus agora falou que os meus filhos vão ser como as estrelas do céu, como a areia da praia. E eu acho que ela pensa: pronto, se eu não consigo ter um, como é que eu vou ter tanto filho? Não é comigo. Então Sara resolve agir.
ela vai agir a partir de agora. Até o momento ela é submissa, ela faz tudo o que Abraão quer, ela se dobra ao querer dele, porque ela entende que aquele querer é o querer daquele Deus ao qual está falando com o marido dela. Mas agora ela diz, não, agora eu vou agir. E ela age. Ela diz, olha Abraão, eu tenho uma serva aqui chamada Agar, egípcia. Abraão olha e diz, você vai deitar-se com ela? Ele diz, e você vai ter um filho para mim. Não precisou 2 vezes, irmão, não ofereça não. Não ofereça não, que os homens pegam. Não esteja aí fazendo graça com o marido, dizendo, eu tenho aí por aí, tem gente que me quer. Quer não. Mas se você oferecer seu marido, tu guarda o que tu tens. Não esteja oferecendo a ele coisas que não agradam não a Deus, porque ele vai querer e a culpa é sua. E ela chega e diz, Abraão, ele mande para dentro da tenda. A mulher embucha. Desde o dia que Agar embuchou de Abraão, que concebeu um filho, se a vida de Sara estava ruim, virou um inferno. Acabou a paz dentro de casa. Essa escrava provocava Agar, grávida. Sarai despediu ela, foi embora, voltou, se rastejou nos pés de Sarai. Ela tomou de volta, colocou dentro de casa, antes ela não tivesse aceito. Tem um filho, quando tem um filho, Sara nunca foi mãe do filho de Agar. Nunca deu certo aquele relacionamento. E é aí aonde o Espírito Santo pode agir na nossa vida. Às vezes desse redemoinho de emoção, nessa redoma de sofrimento que você está passando. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas que vai arruinar a nossa vida para sempre. Às vezes por uma raiva. Às vezes por uma situação. Por isso que eu digo, são as mulheres que mais precisam do Espírito Santo, somos nós. E o grande fenômeno que ocorre na vida das mulheres de hoje é que nós temos os dons, nós podemos falar com Deus todos os dias, todas as horas, orar em espírito, pedir a ação do Espírito Santo, mas não tomar decisões por impulsos. Antes ela tivesse lá se rebaixando o tempo todo e autoestima baixa. É melhor ter uma autoestima baixa do que ter consequências terríveis na vida por conta de decisões mal pensadas, por conta de resoluções mal tomadas, por conta de negócios mal feitos, por conta de idas que não era para ir, de vindas que não era para vir. É melhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Quando ela sai, ela começa a fazer as suas próprias decisões. O menino nasce, é terrível. O menino cresce na casa dele, é terrível. Tudo é ruim. Uma noite tem uma situação tão grande na casa de Abraão. Dentro da tenda deles, a briga é tão grande que começa de tarde, vira à noite de briga. Já aconteceu isso? Tem gente que já tem experiência com isso, que precisou Deus intervir na situação daquele casal. Aleluia. A resolução do problema que ela achou foi produto do esforço humano, carnal, e não segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. E como sabemos disso? Pelo que a Bíblia conta depois do que aconteceu. E como sabemos disso?
por conta do inferno que se tornou a casa de Abraão. Como sabemos disso? Por conta do que hoje, até hoje acontece com Irã, Iraque, Israel, que vive em guerra constantemente, ainda a consequência daquela escolha de Agar. As suas consequências podem reverberar não apenas para você mesma, como para seus filhos, seus netos, para a sua geração. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. E ali ela está naquele lugar. Depois que ela bagunça todo o plano de Deus, depois que ela coloca um intruso no meio dos planos de Deus, depois que ela age com a própria emoção para resolver alguma coisa, depois de tudo isso, no capítulo 17, Deus entra em cena. Deus está vendo tudo. 13 anos se passam, Deus está vendo tudo, não fala nada. 13 anos depois, no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor se manifesta a Abraão. E é muito bonito essa parte aqui que ele fala. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Olha, a gente pensa que quanto mais idade a pessoa tem, mais madura a pessoa seja, não é? Tem gente que eu digo assim, aquela irmã daquela idade já é madura, né? Já é uma pessoa mais idônea, mas que nada. Às vezes briga com os adolescentes dentro da igreja. Às vezes a pessoa já tem uma certa idade, é um obreiro e briga com a criança. Uma vez eu vi um obreiro brigando com a criança. Eu não acreditei que a pessoa se rebaixasse tanto. Mas isso acontece. Abraão tinha quantos anos? Já estou encerrando, viu, Vânia? 99 anos, quando o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Está uma bagunça a casa de Abraão, não está? Pois Deus aparece a ele e diz: olha, daqui em diante sou eu que mando. Quem está agora aparecendo é o El Shaddai. Aleluia. É o El Shaddai. É o Todo-Poderoso. É aquele que tem poder para consertar as vidas. Do seu próprio jeito você não vai conseguir, mas do meu jeito as coisas vão entrar no eixo e essa casa vai ter que prosperar. Quem quer que Deus entre em cena? Mesmo que já tenha tomado decisões, mesmo que já tenha tomado as resoluções, mas quem quer que Deus entre aí no meio, aleluia, e diga: eu sou o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, eu vou lhe endireitar todinha, eu vou lhe arrumar todinha, e você vai prosperar a partir de agora. "24 anos de promessa, 13 anos após o nascimento de Isaac, Ismael retardou a bênção de Sara. Ela que pensava que ia dar certo, deu tudo errado. E agora Deus diz: bora começar aí mudando o nome. Você que é Abraão, não é mais, você que é Abrão, não é mais Abrão não. Agora você é Abraão. Aí ele diz as promessas que vai cumprir na vida de Abraão, na vida de Abraão, na vida de Abraão. Aí depois ele diz: agora diga a Sara. Eita! Que agora o nome dela não é mais Sarai não. É Sara. Ele alonga o de Abraão e curta o de Sara. Mas diz: eu vou mudar. Agora sou eu que vou agir. Um ano depois que Deus fala com Abraão, um anjo aparece na tenda dele, no sol causticante, meio-dia, na hora que ninguém pensa que uma visita vai chegar. Quando ele olha, é o anjo do Senhor falando com Abraão, dizendo: cadê Sara, a sua mulher? Ele diz: está lá dentro, fazendo cozido. Ela estava atrás da porta da tenda. Aí ele diz: olha, diga a ela, aleluia, que daqui a um ano, segundo o tempo de Deus, aleluia, ela vai ter um filho, e o nome dele é Isaac, e todos vão rir dela, por conta da graça que eu vou derramar. E eu acho tão bonito o que Deus faz com as mulheres.
que Ele enche de graça. É uma facilidade que nós temos de nos emocionar, de chorar. Aproveite isso para agradecer ao Espírito Santo pelo que Ele pode arrumar na sua casa. Tem o hino de Cristina Mel, que ela canta dizendo assim: esta casa é sua, esta casa é sua, esta casa é sua. E ela diz: entra em mim, faz esta obra outra vez, porque a casa é sua. Ela diz: já que veio a minha casa visitar, faz em mim morada outra vez. E a faça sua, sua, sua. Deus quer morar em nossa casa. A promessa se cumpriu, porque Deus cumpre aquilo que promete. Mas você vai dizer: ô irmã Cláudia, e a situação de Sara com o marido? E aquelas brigas que eles tinham, e aquele negócio que ela pensava que Deus só falava com Abraão, não falava com ela, e aquele negócio dela ter autoestima baixa, dela se achar fora da foto, dela achar que não pertencia a alguma família. Olha para mim, tudo coisa da imaginação de Sara. Era tudo produção do pensamento de Sara. Deus estava olhando, Deus a tinha escolhido. O marido dela não estava como ela estava pensando. Ele seria exaltado como pai da fé. Ele era fiel a Deus. Tudo fazia parte de um plano. Não tinha nada para humilhá-la. Era tudo coisas da cabeça que muitas vezes a mulher cria. A mulher entra numa redoma de pensamento que vai fazendo-a sofrer, sofrer, sofrer. Mas quando o menino chegou, toda a energia da cabeça dela se dissipou do corpo. Aquele corpo enrijecido, agressivo, que não podia ver mãe com criança, tudo aquilo foi tomando outra forma. A musculatura foi ficando mais maleável. A Bíblia diz que ela ria, e todos que iam lá visitar, era o riso. Chegou o Espírito Santo, tomou conta da história dela. Deus deu forma, consertou tudo, e tudo que estava aprisionando a mente dela se foi. A depressão dela, irmã Cláudia, de sair lá da casa, se foi. Ela agora entendia que Deus tinha um plano, que todo sucesso para se chegar lá tem um caminho. Esse caminho tem espinho, esse caminho dói, esse caminho ele pode até querer nos destruir, mas não vai, porque nesse barquinho tem Jesus, 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 nesse barquinho tem Jesus. E Ele vai lhe esclarecer tudo. E Ele vai ver que é tudo um plano. E você pode orar pelo seu esposo, que você pode contar com ele, que vocês podem seguir junto uma jornada, e que vocês podem fazer grandes feitos para a obra de Deus. Lá em Pedro, nós vamos ouvir o nome de Sara ecoar nas suas cartas. Ele diz: e de Sara, onde todas vós sois filhas. Olha, nos coloca como filhas de Sara. Então, vamos seguir esse exemplo de fé, que mesmo sem saber aonde vamos bater no lugar preparado por Deus, com promessas cumpridas, com serviço para fazer, para o engrandecimento do reino e para o fortalecimento do exército de Jeová. Que Deus lhe abençoe nesta tarde. Amém.